Hello, how are you? What's up? E aí, tudo bem? Welcome! Seja bem-vinda a mais uma videoaula. Estamos na nossa décima aula. Décima aula não online, mas chegamos no 10º capítulo, ok? Stay home, stay safe. Let's go! Lição número 10, construção do texto, a função do texto. Essa lição é uma das lições mais tranquilas, eu acredito que já foi feita até agora. A ideia aqui do autor desse material é trabalhar questões, resolver questões para entender mais as funções de cada um dos textos para que você possa conseguir resolver a questão. Então, aqui nesse pequeno texto, nessa pequena introdução aqui, o autor ele define o que é um texto, fala dos elementos verbais e elementos não verbais. Então, aqui a ideia é investigar os textos, né, a função do texto, por meio de resolução de questões. E eu vou trazer também agora para você relembrar o que é um texto, a função de um texto, e aí vamos relembrar também essa ideia dos elementos verbais, dos não verbais, e vou trazer também alguns exemplos de tipos de texto para você relembrar os tipos existentes e qual que é a ideia, a função de cada um desses textos, que vai te ajudar a compreender melhor os textos. E aí eu volto para a gente poder fazer também um exercício aqui. Então, vamos relembrar aí que língua portuguesa trouxe muita coisa para vocês. Aí a ideia aqui é complementar para você conseguir resolver questões também em língua inglesa. Relembrando então, o que é um texto? De acordo com o dicionário online, que eu pesquisei da internet, o texto é um conjunto de palavras escritas em livro, folheto, documento, sumário, redação, enfim, é um conjunto de palavras, é assim que define o dicionário. Já a linguística, o que é a linguística? A linguística é uma ciência que estuda a linguagem, as mudanças que a língua sofre durante o tempo, tudo isso. O que a linguística fala que é um texto? Que ela é ampla e ela é aberta e ela tem uma definição mais precisa. O que isso quer dizer? Que o texto ele pode ser entendido como uma manifestação linguística das ideias de um autor. Então, vamos supor que eu escreva um texto e eu quero manifestar aquilo que eu estou sentindo. Vamos supor que eu escrevo um poema, você escreve um poema, você vai querer transmitir, você vai querer manifestar a sua ideia e os seus sentimentos através daquele texto. E esses sentimentos, essas ideias, elas vão ser interpretadas pelo leitor de acordo com os seus conhecimentos linguísticos e culturais. Então, vamos supor que você está apaixonado ou apaixonada. E aí vocês resolvem escrever um texto, né? Um poema, uma carta para aquela pessoa que você tanto ama, né? Porque você é um ser romântico. E aí você entregou, né? Você entregou o seu texto, o seu poema para a pessoa amada, e essa pessoa, ela não tem o mesmo sentimento que você. O que pode acontecer? Com base nos conhecimentos linguísticos e culturais, até o sentimento que essa pessoa tem por você, ela pode não dar moral alguma. Ela pode simplesmente ignorar, achar ridículo, achar engraçado, né? Acabar ali rindo da sua cara, da sua face. Agora, se a pessoa tem o mesmo sentimento que você, é recíproco, vai achar aquilo lindo, romântico, maravilhoso. Então, essa é a ideia que a linguística traz, que ela é mais profunda, ela é mais precisa que a definição de um dicionário. Por isso que é importante você ter na sua cabeça, no seu pensamento crítico, a definição de um texto de acordo com a linguística, por conta disso. Vamos continuar então. Você saber diferentes funções do texto, conhecer diversos tipos de texto, ele vai contribuir para formar você um leitor mais atento ao mundo e à realidade. Isso vai fazer com que você tenha uma facilidade melhor de leitura, de compreensão e tenha mais sucesso na interpretação
de um texto, seja ele para um vestibular, para um concurso ou até mesmo no seu trabalho. Por quê? O que pode acontecer em algumas empresas? As pessoas não entendem memorandos, ofícios, não entendem simplesmente um e-mail. Então, eu às vezes vou relatar um problema para aquela pessoa, para aquela empresa, e aquela pessoa que leu não entende, não interpretou, não compreendeu o que eu, autor daquele texto, daquela reclamação, transmitiu. Então, entender, compreender o texto, ele não serve somente para concursos, para vestibular, ele serve também para o seu mercado de trabalho, para o seu trabalho. Considera a leitura não somente com o que está explícito, mas também tudo que está implícito na sua construção. Ou seja, olhar, quando o professor, professora pede para você ler a referência, de onde aquele texto foi tirado, quem é o autor, para que você possa obter informações implícitas referente àquele texto. Então, conhecer um pouco, por isso que é importante a leitura, porque conhecer um pouco sobre o autor, sobre o que ele escreve, né? Que tem aquela questão modelo ali na sua apostila que vai abordar um texto da J.K. Rowling, que nós vamos resolver. É importante justamente saber quem é ela, o que ela escreve. É essa a ideia também do implícito na construção do texto. E o Enem, como eu sempre falo para vocês e reforço, ele requer uma leitura atenta. Ele está em busca, a banca ela está em busca de leitores atentos, leitores que têm conhecimento de mundo e de realidade, não fica ali somente no básico. Vamos continuar então agora para os tipos de texto. O primeiro texto que eu trago aqui é o anúncio publicitário, que é um gênero textual que a ideia é promover um produto ou uma ideia. E ele pode ser veiculado em jornal, revista, televisão, rádio, na internet. Você pode também encontrar em outdoor, panfletos, faixas, cartazes, no ônibus, enfim. O anúncio, quando ele é feito em massa, você vai encontrar ele em diversos lugares. Hoje, por exemplo, o YouTube ele tem anúncio, ele tem propaganda ali enquanto você está assistindo. Se você tem um Spotify e você não paga o Spotify, ele tem também ali. Então, isso é anúncio. Próximo tipo de texto é o cartaz. É um gênero textual que tem a função de informar e tem uma função apelativa. E a ideia desse tipo de texto, desse gênero textual, é transmitir uma mensagem dentre diversos existentes. O cartaz ele é o mais comum e é o mais frequente que a gente encontra. Meme. Tem caído bastante meme nas provas, porque a ideia do meme, ele não traz só uma ideia de divertir, ele pode trazer também outras coisas, depende do que o autor quer transmitir ali. Então, o meme ele vem de uma palavra grega que vai significar imitação, e ele é muito conhecido na internet e geralmente ele está relacionado a um fenômeno de viralização de uma informação, de um vídeo, ou seja, alguma ideia ele que surgiu, que é bacana, e aí transforma ela em um meme. E aí se você curte, se as pessoas curtem, ela aí alcança muitas coisas. E aí eu trouxe aqui o meme, né, o que queremos, eu acho muito legal esse daqui, e retrata bem que a gente está falando sobre texto, né? Então ali, o que queremos? Queremos ler mais. Como queremos? Olhando só figuras. Então, quer ler o texto, quer ler mais, mas só figuras? Aí não resolve, certo? Então, se você não tem esse hábito da leitura, comece a praticar um pouco mais, porque ele é fundamental, ele é super importante, não somente na língua materna, mas também na língua estrangeira, língua inglesa, espanhol, francês, enfim, qualquer língua que você estuda. Próximo é a diferença entre cartoon e charge. O cartoon,
ele é uma anedota gráfica em que você visualiza a presença de linguagem verbal associada a não verbal. Então, para você compreender toda a mensagem ali, é importante ter a linguagem verbal, que é o texto, que é a parte escrita, a não verbal, que é a imagem. A abordagem ela vai dizer respeito às situações relacionadas ao comportamento humano, mas ela não tem uma ligação a um tempo específico, ou seja, ela é atemporal e ela é universal. Por exemplo, a charge que existe ali. Eu estou grávida de 4 meses e nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. Aqui, a única coisa que vai fazer diferença aqui para mim, para nós, para entender melhor, é do surgimento do Facebook, que é uma coisa mais recente, mas não quer dizer que seja ela é atual. Ela se diz respeito a 2020, 2019, enfim, há vários anos. Já o Cartoon vai diferir na charge em um desses pontos. A charge, ela vai satirizar uma situação muito específica, num determinado tempo e espaço. E aí ela vai focar, talvez, num personagem que ele pode ser de vida pública, de uma maneira geral, um artista, ou mesmo um político. Então vai depender do que o autor vai querer satirizar ali, o que ele vai querer dizer com aquela charge. Então fica aí a diferença entre cartoon e charge. E ali tem uma charge para nós. Quando eu crescer, vou viajar muito. Que fofo, vai ser piloto de avião. Não, vereador. Então, aí a ideia de satirizar o vereador. Vamos continuar. Diferença entre matéria e reportagem. É importante, eu vou deixar disponível esse link que está aparecendo aí embaixo em vermelho, né? Você pode também copiar aí e colocar na barra de endereços se você estiver utilizando o computador. Porque é legal você ler tudo isso, porque com a chegada da internet, ela está confundindo o que é uma matéria, o que é notícia, o que é reportagem. E aí eu encontrei nesse site essa tabela onde difere cada uma das três. A notícia tem ali, ela é uma pauta factual, necessita de apuração e publicação imediata. Texto curto e simples, então ele é um texto mais objetivo, ele é curto, ele não tem enrolação, porque a ideia é só dar aquela notícia. É como se fosse dar a notícia, sabe? Imagina um médico ter que dar uma notícia que para um parente que a pessoa faleceu, né? Então é rápido, é curto e é baseado numa verdade. Matéria, sinônimo de texto jornalístico. Aqui já é um texto mais longo, aqui já vai investigar algo mais específico. Ele não tem, ele é mais longo, ele vai trazer mais informações, porque a ideia ali é divulgar uma coisa mais ampla. E a reportagem, ela tem uma pauta fria, temporal, necessita de mais tempo para apuração e publicação, é um texto mais longo com mais fontes e detalhes. Então, quando você vê, por exemplo, no jornal, nossa reportagem especial sobre a Amazônia. Então, ela levou mais tempo, ela precisa de fontes mais detalhadas, ok? Página 5 da apostila, exercício número 5. Vamos aproveitar que estamos falando de meme, vamos resolver esse exercício aqui que traz um meme. Começando sempre pelo comando da questão, para a leitura do texto. Com base na análise do meme apresentado, pode-se afirmar que seu autor tem como objetivo. Vamos agora então, leitura do texto. Used so much oil, the US is trying to invade the plate. Então, temos aqui uma cozinha. Esse rapaz aqui eu conheço, se eu não estou enganada, ele é o Gordon. Ele é um cozinheiro famoso do MasterChef na versão dos Estados Unidos. Essa senhora aqui, né, aparentemente parece oriental, mesmo que ela tenha nascido dos Estados Unidos, provavelmente tem descendentes. Então, representa aqui um estrangeiro. Aqui nós temos a fonte que é um Pinterest, retirada do Pinterest.
Então, vamos agora então para a pós-leitura, para as alternativas do texto, para que possamos entender e descobrir qual que é a resposta certa. Letra A. Tratar da relação trabalhista nos Estados Unidos marcada pelo autoritarismo. Letra B. Apontar o uso de óleo em excesso referente-se à obesidade que atinge o país. Letra C. Abordar o estresse da vida moderna que leva as pessoas a perderem a cabeça no trabalho. Letra D. Criticar o modo jocoso a postura dos Estados Unidos em relação a outros países produtores de petróleo. Letra E. Denunciar o modo como vivem os imigrantes que chegam aos Estados Unidos em busca de oportunidades. Bom, então pausa esse vídeo, reflete um pouco sobre essa questão, resolve aí, e aí antes de eu te dar o gabarito. E aí, o que você marcou? A alternativa correta aqui é a alternativa D. Criticar de modo jocoso a postura em relação a outros países produtores de petróleo. Quais são as duas dicas aqui? Primeiro, saber que a palavra plate, ela tem outro significado além de prato. E conhecer também o que significa jocoso. Plate, ele pode ser verbo, como ele pode ser também substantivo. Ele pode ter também significado de armadura. Então, talvez aí traga essa ideia também de guerra. E conhecendo a função do meme, que é divertir, que é ser engraçado, e é importante também a questão da leitura para conhecer a palavra jocoso. Essa palavra significa divertido, cômico. Então, é a alternativa que mais se encaixa aqui, é óbvio, né? É a alternativa correta dessa questão. Então, duas palavras aí que é importante você conhecer, por isso que eu reforço novamente a importância da leitura, tanto na língua materna quanto na língua estrangeira, para que você possa ter essa diversificação e compreender aí melhor. E aí a gente volta naquele conceito da linguística que eu trouxe, que a leitura do texto, ela não é somente a questão das palavras, né? Vai do conhecimento que o leitor tem de mundo e de cultura. Alright? Aula concluída com sucesso. Beijo, fica com Deus, até a próxima aula e como sempre, não esqueça de fazer as atividades. Alright? Bye!